Beleza, agora sim, iniciando a gravação, galera. Prometo que vou ser rápido, bastante rápido. Mas eu preciso passar isso para vocês porque é algo que já tem um tempinho, já que eu tenho estudado, já tenho visto, já tenho não só percebido como executado, como epistemologia, né? É a ciência da vivência. A vivência, ela é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, porque é através da experiência você consegue entender isso através da sua própria experiência, sem que ninguém precise mostrar para você se é, se não é, enfim. Então, por isso que a epistemologia, ela. Deixa eu só. Então, só para vocês entenderem, Felipe, você está falando de epistemologia, o que significa, o que seria a epistemologia? Seria a teoria, né? Seria a epistemologia ou a teoria do conhecimento, que é um ramo da filosofia que estuda a natureza, a origem, os métodos e a validade do saber. Ou seja, ele vai meio que analisar ali como adquirimos conhecimento, diferenciando crença, verdade, justificação, sei lá, o foco especial na produção científica e os fundamentos lógicos e limites disso, né? Então, obviamente, só falar com o Igor Santana aqui. Então, de acordo com isso, alguém já ouviu falar em Piaget? Jean Piaget? Não, né? Jean Piaget, ele foi um cara que estudou muito o desenvolvimento, né, do aprendizado e como o aprendizado ele se dá através do feedback positivo, certo? Então ele meio que influenciou a psicologia na parte da psicologia positiva, que é uma das coisas que eu tenho estudado. Eu já falei com vocês em relação ao Brit Simbarger, já falei com vocês em relação a todo esse processo de aprendizado e como ele funciona. E o título da aula poderia ser Como o feedback positivo muda o cérebro do trader, certo? Seria mais ou menos esse o título de hoje, né? É... Quando Skinner estudou o comportamento humano, que é o comportamento de como nós funcionamos, ele descobriu algo simples e poderoso. O ser humano repete aquilo que é recompensado, certo? Então nós vivemos 100% pela recompensa. E quando eu falo recompensa, eu falo qualquer tipo de recompensa. Ela pode ser uma recompensa negativa, ela pode ser uma recompensa positiva. A lembrar dos dias que a gente passa em mesa proprietária fazendo cagada, querendo ou não, é uma recompensa que a gente está recebendo por uma cagada. Então a cagada ela vai ser reforçada. Eu vou deixar um traço para ser rápido e dinâmico. Quem estiver entendendo vai no verde, quem não tiver vai no X. Só para a gente desenrolar um pouco mais sobre isso aqui e ser um pouco mais didático, certo? Aqueles que já entenderam a questão do reforço positivo através da experiência, vai ver que essa experiência ela, ela pode ser positiva ou negativa, e na maioria das vezes vamos ter experiência que são negativas que achamos que são positivas. É, E assim, meu medo maior é justamente que vocês permaneçam no loop e que esse loop seja aquele loop de sempre estar fazendo coisas negativas e sendo recompensado por isso e repetindo isso, certo? Isso aí eu já falei algumas vezes aqui, eu não quero me estender muito em relação a isso. Mas o ser humano repete aquilo que é recompensado
E isso no trading vai virar uma armadilha. Então, como feedback positivo muda o cérebro, eu quero deixar aqui que o ser humano repete aquilo que é recompensado, certo? Então, como a gente pode ver isso no trading? Todas as vezes que nós vamos para uma mesa proprietária, que passamos, isso é um feedback positivo, beleza, é uma recompensa, querendo ou não, né? Essa recompensa, ela vai trazer no nosso sistema dopaminérgico uma lembrança positiva, né? E essa lembrança positiva, ela vai acabar sendo influenciada posteriormente pelas nossas futuras ações, certo? Agora sim, foi bom você falar, porque eu já tava no miro aqui, a galera não disse, eu também passei por cima. Deixa eu só mudar a tela aqui. O OBS dá uma bugada, dá umas bugadas às vezes aqui que ele não aparece a tela do miro, eu não sei o que é isso, velho. Pronto, já tá lá já. Então, como o feedback positivo muda o cérebro do trader, o ser humano repete aquilo que é recompensado. Essa foi a primeira parte, né? Do nosso encontro de hoje, porque eu quero falar sobre isso. Não quero falar nada de gráfico, poderia falar do gráfico, poderia falar da Lucid Trading, poderia falar do 100% de assertividade que eu tô já tem 4 semanas, né? Então, assim, sem tomar stop há 4 semanas, todo mundo vai ficar, uau, Felipe, 4 semanas sem stopar, não. O negócio não é esse. O negócio, através dessas 4 semanas, o que eu tenho percebido é justamente isso. Tenho operado bastante, tenho operado pouco, né? Pouco, mas tenho operado de maneira assertiva. E todas as vezes que abro o gráfico, consigo identificar entradas. E parece que eu tenho desenvolvido um sexto sentido, onde através dessas experiências de escolher os melhores pontos de entrada, eu consigo identificar, parece que eu sinto, né, quando não vai dar certo e saio do trade antes. Essa semana aconteceu de estar no 0 a 0 ainda ali. E eu olhar pro M5, olhar pro M15 e falar, cara, eu ainda acho que não é agora. Fechei o trade, saí ali $1, acho que $2 negativo. Tem até o vídeo. Eu não postei o vídeo, inclusive, mas tá gravado aqui. Eu ia fazer um vídeo em cima dele, mas acabei não fazendo. E aí, você vai desenvolvendo esse sexto sentido quanto mais tempo você ficar na frente da tela fazendo as coisas corretas. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, né? Então, por que no trading isso pode virar uma armadilha? Isso que a gente está estudando agora pode virar uma armadilha, né? Porque o mercado recompensa resultado, né? Então, o cérebro também, ele deveria, né? Ele deveria, deixa eu botar aqui. O mercado recompensa resultado, certo? Resultado. Essa vai ser, presta atenção em tudo que eu vou falar, porque praticamente vai ser a filosofia, a nova filosofia da mentoria, certo? O mercado, ele vai, presta atenção nisso aqui, ó. O mercado, ele recompensa o resultado. Porque quando você sai com resultado positivo, contra fatos não há argumentos, né? O mercado, ele vai recompensar quem tem resultado. O profit and loss, né? Então, o profit and loss, ele é positivo. Deixa eu colocar aqui também. Profit and loss, né? Que é lucro e perda. Lucro barra perda. Beleza? Então, obviamente, a gente já sabe que o lucro e a perda, ele é recompensado. Beleza? Através do resultado. Isso aqui é o mercado que faz. Mas o cérebro deveria recompensar o processo. O cérebro. Agora eu esqueci aqui o notações, né? O cérebro deveria recompensar o processo. E não é isso que acontece, né? O que a gente vê é que o nosso cérebro ele fica viciado na dopamina da recompensa positiva e a dopamina da recompensa positiva geralmente ela vem de merda que a gente faça, certo? Então toda vez bem-vindo Igor. Igor é de Portugal, é um aluno aí que vai ficar com a gente aí. Eu tô esperando todos estarem juntos para a gente fazer o nosso workshop. Vou fazer um workshop com eles, né? Para que a gente pegue ali do zero a galera
Inclusive, velho, vocês que têm amigo que querem aprender do zero, tem essa oportunidade de aprender do zero. Eu vou fazer uma turma do zero, certo? Para quem quer aprender. Então, só recapitulando onde nós estamos para a gente não se perder, feedback positivo muda o cérebro do trader, o ser humano repete aquilo que é recompensado, mas existe uma pegadinha nisso, porque o mercado ele recompensa o resultado, que é o lucro e a perda, mas o cérebro deveria recompensar o processo. E o que seria esse processo, Felipe? O processo deveria, né? Como é que bota aqui agora, meu Deus? Enfim, aqui. O cérebro deveria recompensar o plano executado 100%, independente do resultado, certo? Isso eu já falei aqui, vocês estão cansados de ouvir isso aqui, mas todas as vezes que eu estudo eu vejo que é mais do mesmo, mas o mais do mesmo deveria ter efeito, mas não consegue ter efeito porque a gente não muda a nossa perspectiva. Enquanto não mudar a perspectiva, vai ficar no mesmo lugar, certo? Ramon falou, no começo eu ouvi dizer que traders mais experientes conseguiam sentir e antecipar o mercado, exatamente como você disse, quase um sexto sentido, mas é isso de fato, acontece. Por isso que eu falo, quando o cara vem pro laboratório, ele acha, que nada, aula chata, vai falar de gráfico, vai falar de review, vai falar de tudo, mas você tá calibrando o seu olho, então você consegue, mesmo que seja com o gráfico parado ali, né? Você consegue criar uma sensibilidade maior. Isso é um fato. Né? Tudo aquilo que você faz, quanto mais tempo você gasta naquilo, melhor você fica e é um fato. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência. E a ciência tem bases irrefutáveis de estudo de caso, enfim. Né? Então, qual seria agora o problema que trava 99% dos traders? Então, a estatística nesse mercado é que 99% falham, certo? E por que eles falham? 99% falham. E por que eles falham? Entro errado. Isso aqui é uma pessoa, na primeira pessoa. Ganho dinheiro, certo? Entro errado. Dou a entrada errada. Mas ganhei dinheiro. Automaticamente, meu cérebro ele vai recompensar isso através da dopamina. Dopamina positiva. Ele vai aprender que isso funciona, certo? Então, quando você executa um trade errado, que você vai ganhar dinheiro, certo? Você vai ganhar dinheiro. Você vai liberar uma dopamina positiva, né? E essa dopamina, ela vai passar a mensagem pro seu cérebro e ele vai aprender que isso funciona. Então, repita isso 40 50 vezes. Eu vou colocar um traço no chat. Vou colocar um verde e um X. Quem nos últimos. No último mês, de um mês pra cá, acertou no erro? Tipo assim, entendeu que não executou bem, entendeu que não executou 100%, mas conseguiu resultado positivo. Aquele trade que você clicou, não se sentiu 100%, mas conseguiu resultado positivo. Quem não teve isso de um mês pra cá vai no X. Quem teve vai no verde. Só pra eu mostrar pra vocês o que é que acontece. Pelo menos a maioria ali já. O VG não. O VG tá num processo acima. Eu vou explicar também um pouco do que tá acontecendo com o VG, se o VG me permitir. Mas vamos lá. Da maioria que tá aqui já votaram que sim. Certo? Então, você acabou de treinar sua mente para perder dinheiro, velho. Quando você aceita que você entrou errado e você ganhou dinheiro com isso,
seu cérebro recebeu a dopamina e você acabou de reforçar mais uma vez que aquilo que você está fazendo de negativo deu certo. E quando você reforça que aquilo que você fez de negativo deu certo, seu cérebro entende, tipo assim, ó, conscientemente não vai aparecer na tela do seu computador, né, que é o seu cérebro. Mas inconsciente, você acaba fazendo. Quantos de vocês já tomaram? Agora eu vou deixar outro traço. E isso aqui é mais importante até do que a pergunta anterior. Quantos de vocês já tomaram uma decisão e depois você falaram, porra, por que eu tomei essa decisão? Vai no verde. Quantos de vocês já tomaram uma decisão e depois ficaram, porra, por que eu tomei essa decisão, velho? Tipo assim, meio que, caralho, nada a ver. Pronto, a maioria também, né? 8 pessoas aí voltaram junto comigo, também já aconteceu isso comigo. Por causa disso, galera. Galera, bota uma coisa na cabeça de vocês. O seu cérebro, ele é recompensado e ele é reforçado através do subconsciente. O subconsciente, ele tem um papel de filtrar os eventos através da química que aqueles eventos liberam, certo? Então, todas as vezes que você tiver um evento, que esse evento for, tipo assim, fiz um exemplo, vou dar um exemplo de crime, né? O cara matou a mulher, o cara deu várias facadas na mulher. Aquele evento foi um evento traumático, porque querendo ou não, o cara, quando dá uma facada na mulher, o cara vai ver a mulher sangrando e tal. Aquilo ali é uma tragédia na cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo, quando ele foi para audiência de custódia, quando ele passou pela entrevista ali dos policiais, os policiais entenderam que ele fez por, sei lá, descontrole emocional e aí isentou ele. Isso aí eu tô supondo aqui, tô inventando uma história só para vocês entenderem. O cara foi lá e foi liberado pela polícia, certo? Ele foi liberado, o cara cometeu um crime, acabou de cometer um crime, matou a mulher de facadas, né? Isso é uma tragédia na cabeça do cara, na mente do cara, obviamente, isso aí vai ficar registrado durante um bom tempo. Só que o que é que o subconsciente dele vai abraçar? Porra, velho, você fez tudo isso. E quando chegou na delegacia que você ia receber uma punição, liberaram você. Da próxima vez que ele tiver uma oportunidade, que ele tiver uma ameaça, que ele sentir que a próxima mulher dele foi uma ameaça, vocês acham que ele vai hesitar em dar outra facada naquela mulher? Ele não vai, pô. Porque o cérebro dele consciente, obviamente, ele não quer. O que é consciência, né? É aquilo que, por isso que eu falo pra vocês meditarem. Consciência é quando você tá na tela da mente, você age de acordo com o que está na tela da sua mente e você consegue se controlar por causa daquilo que você mantém na tela da sua mente, que é o quê? Pô, véi, se eu fizer uma porra dessa vai dar merda, né? Se eu fizer isso aqui vai ser ruim pra mim, não vai ser legal a longo prazo, eu vou ter trauma e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, seu cérebro querendo ou não, ele vai passar aquilo para a tela do seu computador. A tela do seu computador vai usar o filtro, que é o filtro do julgamento, que é o ego. O ego vai entender que aquilo ali de fato não é positivo, e através disso você tem duas opções: ou você toma a decisão consciente, ou você vai tomar a decisão inconsciente, que é justamente o hábito. O subconsciente, ele cria hábitos através do feedback emocional e sentimental que aquilo ali libera, ou seja, a química que aquilo ali libera. Então, obviamente, tudo aquilo que a gente faz que libera uma química, a gente pode ficar viciado nessa química. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a química ela vicia, seja ela a química qual for. Muitos falam sobre a questão da cocaína, muitos falam sobre a questão do cigarro, porque o cigarro é químico, a cocaína é química. Eles liberam eles liberam o neurotransmissor da dopamina, é liberado, e eles liberam uma química, e essa química vai ficar no nosso corpo como se fosse de fato um vício, velho. Isso se torna um vício, tudo é tudo aquilo que libera determinado grau de química no nosso corpo é feito naturalmente, velho. Isso aí eu tô falando de um recurso natural do corpo. É natural, é nosso, não é uma química droga, mas acaba sendo tão prejudicial quanto. Então, o cara fez uma merda, o cara não foi punido por aquilo, pela merda que ele fez. Obviamente, ele vai reproduzir aquilo ali novamente. Aí eu vou ler as duas coisas que o Anderson colocou aqui. E quando você desenha no cérebro o que vai acontecer, mas você, antes do mercado te tira e faz exatamente o que você estava esperando. E quando você desenha no cérebro o que vai acontecer, mas você faz antes, o mercado te tira e faz exatamente o que você estava esperando. Isso aí é falta de controle de impulso, Anderson, porque assim, o impulso ele vai vir, né? Obviamente ele vai vir. Assim como já aconteceu comigo, inclusive aconteceu uma experiência com o Luca. O Luca é o cara que me ajuda ali no site, né?
E aí Luca falou pra mim, porra, Felipe, eu tô com a mania da porra de conseguir identificar ali no gráfico o que vai acontecer. Clico antes, saio do imaginado, e aí depois que eu clico, ele faz justamente aquilo que eu imaginei que ele fosse fazer. Isso aí é falta de controle de impulso. Obviamente, porque se eu traço um plano e eu não consigo me controlar para só executar aquilo ali quando o meu plano ficar cheque 100%, é porque eu não tenho controle sobre os meus impulsos mais. E aí a gente deve fazer um trabalho de psicologia reversa para entender onde é que está ficando a falta de controle do impulso. Então, se você não controla seus impulsos, obviamente você vai viver à mercê do seu subconsciente e dos seus impulsos, certo? Como a ciência vê o trader como uma pessoa que já foi viciada em coca, maconha. Velho, é, assim como. Porque, tipo, ó, eu já usei cocaína, eu já usei maconha, certo? Eu sou um ex-drogado, vamos botar assim. Eu superei o vício da cocaína primeiro do que o vício da maconha, né? Inclusive eu comecei com a cocaína, depois fui pra maconha. Meus irmãos são usuários, né? Minha irmã, ela fuma maconha desde os 15 anos, minha irmã tem 42, 41. Meu irmão, ele também, no mesmo período, começou a utilizar a droga, a maconha. E eu cresci nesse meio, né? Só que até os meus 12, 13 anos eu não tinha usado ainda. Quando eu fiz 13 anos, eu fui convidado para beber. Eu sempre fui muito precoce e bebi aos 13 anos, né? Vou chegar nisso aí, Andrew. Vou chegar nisso aí. Eu fui convidado para sair para beber com um amigo meu que era bastante influente na minha vida. Eu só andava com pessoas mais velhas do que eu. Eu, com 13 anos de idade, eu só andava bêbado pelas ruas, bebia muito. E fumava nessa época eu ainda não fumava, nos meus 13 anos, né? E aí eu fui convidado para ir para casa de um cara que tava rolando uma festa, isso já era 2 horas da manhã. Eu tava em casa jogando no computador. E aí esse cara passou gritando na rua. Aí quando ele passou gritando na rua, como eu moro na frente de rua, eu falei: "E aí, rapaz, tá fazendo o quê? Uma hora dessa e tal?" Ele: "Bora ali, bora ali." Eu peguei e desci, botei uma roupa, minto, tava de samba canção e coloquei só uma camisa. Aí fui de samba canção e uma camisa na casa de uma pessoa que tava rolando uma festa lá. Uma festa não, né? Tinha 4 pessoas bebendo. E quando eu chego lá, tava rolando uma festa de cocaína, né? Todas as pessoas estavam cheirando e tal, e tudo aquilo ali pra mim era novo, eu nunca tinha presenciado aquilo ali, né? E aí quando eu chego lá e tal, eu tava só bebendo, 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 fiquei só na bebida, minha parada era bebida, fiquei na bebida, 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 e quando chegou um determinado momento, eu falei assim, porra, velho, qual é a onda dessa cocaína que vocês cheiram, velho? Que eu vejo vocês cheirando. Eu não vejo vocês muito doido igual a maconha. Eu só vejo vocês, sei lá, conversando pra porra e tal, não sei o que. Ele, não, você vai dar um. Tu bebadinho, como assim, rapaz? Exatamente, exatamente. Eu não cheguei a ficar bêbado não nesse dia não, VG. Tipo, é, eu não cheguei a ficar bêbado nesse dia não, mas eu tava assim já ficando legal, né? No momento que ele falou que. Aí eu lembro que a gente teve que sair pra pegar a roupa dele de trabalho. Já eram umas 4 horas da manhã nessa hora. Ele saiu para pegar a roupa de trabalho dele na casa da mãe. Quando ele chega na casa da mãe, 4 horas da manhã, a mãe estava acordada esperando ele voltar para casa, né? E aí ele chegou e falou assim: "Não, minha mãe, eu tô de boa, tô com o menino aqui, eu tô bebendo com o menino, mas o menino é de boa e tal, não sei o quê." Aí a mãe do brother cheirou minha boca. "Ah, o menino tá com gosto de álcool na boca. Você tá bebendo com o menino 4 horas da manhã e tal, não sei o quê." E aí a gente voltou pra casa lá. Quando a gente volta pra casa, esse brother meu falou assim: "Aí, velho, vou deixar uma linha dessa aí pra você dar um pau aí." A linha era a linha de cocaína. Eu olhei assim, eu falei, pô, mano, não quero não, valeu e tal, não sei o que, minha onda não é essa não, vou ficar só na bebida aqui e tal. Só que a curiosidade, de tanto ele apertar minha mente, vá, velho, só um, não vai dar nada não, pá, não sei o que, só um, só um, só um. Eu peguei e dei, né? Eu peguei e cheirei. Aí quando eu cheirei a primeira, eu falei, pô, não bateu nada. Você não sente nada porque a onda da cocaína, ela deixa você no seu estado praticamente normal. Quando você tá bebendo, né? Claro que afeta, obviamente afeta. Por isso que a mentoria existe. A mentoria existe e eu quero transformar a comunidade no melhor ambiente possível, porque eu sei que o ambiente afeta. Então, se eu, como mentor, influenciar vocês negativamente, vocês vão procurar ter o mesmo tipo de atitude nos seus trades. Então, se eu influenciar vocês positivamente, obviamente a gente vai transformar
esse grupo num grupo de pessoas consistentes. Eu não quero somente eu ser consistente, eu não quero ego para mim, eu quero que meus alunos dêem resultado. Eu sou uma pessoa real que quero que vocês repliquem aquilo que eu faço e vocês vejam o que eu faço. Eu não minto para ninguém, não escondo para ninguém meus resultados. Quando eu tomo stop, eu tomo stop, quando eu dou take. Então assim, eu quero transformar esse ambiente nesse lugar, né? E aí quando eu cheirei a primeira vez, eu não senti nada. E aí a gente vai voltar para a questão da química. Velho, a química, ela é tão poderosa que eu falei pra ele assim, eu passei mal nesse dia, passei mal pra caralho, fui pra casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, passando mal assim, tipo, dilata logo a pupila, você toma o sol no olho, parece que você tá de frente pro sol, né? E aí eu fiquei mal, a pupila dilatadona, cheguei em casa, vomitei pra caralho, vomitei muito, velho, vomitei, fui dormir, era 9 horas da manhã, né? 9, 10 horas da manhã, que eu ainda tinha fumado uma maconha com ele nesse dia. E aí dormi 9 horas da manhã, só fui acordar 10 horas da manhã da noite desse dia, tá ligado? E aí quando eu acordei, eu falei, velho, nunca mais quero isso pra minha vida e pá, não sei o que, fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nunca mais quero, nunca mais quero. Aí eu peguei e falei com ele, né? Depois eu falei, pô, velho, aquela parada me fez mal, pá, não quero nunca mais aquilo ali. Ele falou o seguinte pra mim. Ele mesmo que falou o seguinte pra mim, ele, mano, não precisa nem você dizer se quer ou não, o seu corpo que vai pedir. Na hora eu não entendi, tá ligado? Na hora eu não entendi. E aí eu falei, porra, esse cara não me conhece não, velho. Sou mais forte que essa porra, pá, não sei o quê. Resumindo, fui pra uma festa uns 2 anos depois. Um ano depois, mais ou menos. Um ano depois. Fui pra uma festa, tô na festa lá com o pessoal, pá, não sei o que, daqui a pouco o cara aparece com a cocaína. Eu já tava bêbado já, tá ligado? É... E é isso, mas aí que tá, Anderson. Aí que tá. Eu vou passar uma visão disso aí que você tá falando. O corpo pede, mesmo que a mente não queira. Presta atenção nisso aí que você mesmo falou. Igual o trader. O corpo pede, mesmo que a mente não queira. Beleza? Então, quando você quando eu tava na festa, apareceu um cara com cocaína. Automaticamente eu falei, pô, velho, bote um desse pra mim aí, tal, não sei o quê. O cara nem me cobrou, brother. O cara simplesmente botou. E ir pra esse caminho errado é muito fácil, né? Você consegue uma facilidade enorme. Você consegue droga de graça, mas você não consegue comida de graça. Acredite. Aí eu peguei, cheirei mais uma vez e tal, não sei o que. Aí lembrei, né? Na hora só passava a voz desse brother na cabeça falando que o corpo ia pedir. E aí cheirei uma, cheirei duas, cheirei três. Aí, resumindo, passei mais de 6 anos da minha vida nessa onda aí. Só cocaína, 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 cocaína. Todo final de semana cocaína. Quarta-feira já era sexta pra mim. Quarta-feira já entrava em um loop. E aí às vezes eu ficava acordado de quarta-feira até sábado, até domingo. Já torei uma rescisão. Rescisão de um brother meu, né? Tipo assim, uma rescisão de 8 mil reais eu torei um final de semana com o brother. E, tipo assim, é algo que quando você vai observar, quando você vai olhar, você fala, caralho, viado, que porra é essa? 8 mil reais, pô, é a entrada de uma moto que você dá. 8 mil reais é um computador gamer da melhor geração que existe. Quer dizer, agora mais não, né? Mas, tipo, porra, 8 mil reais você compra um puta de computador, né, pra você trabalhar, um puta de um setup. Então, quando você vai colocar na balança tudo aquilo que aquilo lhe gerou, você fala, caralho, isso aqui é foda, né? E não só a cocaína, mas a maconha também. Então, quando, graças a Deus, irmão, que você tá de boa, quase perdi minha família por causa de coca. Pois é, irmão, cocaína não presta pra nada, né? Cocaína não presta pra absolutamente nada. Eu tô curado, já tem, acho que, deixa eu ver, um, 9 anos aí, mais ou menos, né? Que eu tô curado, curado mesmo, 9 anos. Graças a Deus, não penso em voltar. Isso é algo que não agrega, não te traz nada de positivo. E eu vou falar da maconha também, mas o intuito de eu falar da cocaína, expor minha vida e falar da cocaína e da maconha é justamente esse. A cocaína e a maconha, eles liberam uma química no seu cérebro que você acaba viciado em relaxar. E aí quer viver em constante estado de relaxamento. Esse estado de relaxamento se assemelha muito com a fuga da disciplina para a recompensa rápida. E o que é que acontece no trade? A recompensa rápida é o clique na tela que pode te levar ao take ou ao stop, mas você quer o take. Só que você tem que entender que quando você clica ali, você está sujeito aos dois. E a única coisa que vai liberar dopamina é o take. O stop não libera dopamina, a não ser que você ressignifique isso no cérebro de vocês. É justamente sobre isso.
que a gente está falando, certo? O que realmente acelera o desenvolvimento é a neuroplasticidade. Então, aqui a gente vai entrar com algo que conecta com a neuroplasticidade. O cérebro ele não aprende com o tempo, certo? Não importa quanto tempo você fique. Às vezes a pessoa passa um mês em imersão, aprende muito mais rápido do que aquela pessoa que tem 10 anos, né? Por quê? O cérebro não aprende com o tempo, ele aprende com repetição mais emoção. E agora vem a parte positiva. O cérebro, ele aprende mais rápido com repetição mais emoção. E aqui eu vou passar um segredo para vocês que Kainan me falou. E eu ignorei na época, mas agora eu sei que é 100% isso, certo? Prefira, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. E foda-se, me desculpe até, eu acho que o Igor é evangélico, não sei. Eu tô afastado, Igor, eu também sou cristão, mas tô afastado da igreja. Mas assim, Faz mal não, faz mal não. não, né? Mas eu falo a realidade 100% e às vezes é necessário a gente falar mais duro porque as pessoas elas parecem que só acatam quando a gente fala mais duro e autoritário, né? E isso eu tô falando pro bem de vocês, eu não tô persuadindo vocês a comprar mais nada, vocês já estão aqui, eu não tô querendo, não vou ganhar vantagem nisso aqui em nada, eu quero a mudança de vocês. Eu quero a mudança do cérebro de vocês para que vocês possam me dar resultados. Eu quero que vocês me deem resultados, certo? Então, quando o cérebro ele aprende com repetição mais emoção, você vai ter que ressignificar o que é o stop dentro do plano na sua cabeça. Ressignifica a porra do stop dentro do plano na sua cabeça. Sinta prazer em seguir o plano. Sinta prazer, sinta prazer, sinta prazer. Seguiu, tomei stop, mas tomei stop dentro do plano. Velho, eu não saí do plano hoje, caralho. Dê um sorriso, olhe para o plano, olhe para o stop e dê um sorriso e se alegre, velho. Se alegre mesmo assim, tipo, porra, dessa vez foi dentro do plano. Foi stop, velho. Eu não consegui o lucro, mas foi stop. Tô dentro do plano e vibre, porque só cliquei uma vez. Pronto. Dia um. Vamos botar aqui o dia um foi isso. Estopou dentro do plano, tudo certinho, o stop veio. Você vai sentir aquela resistência, né? De porra, que merda, stop e tal, não sei o que. Mas você vai ficar feliz. Você vai olhar para aquilo ali, mesmo com aquele sentimento de perda, você vai olhar e vai falar assim: porra, consegui, velho, dentro do plano, um trade só, aceitei o stop e vou embora. Desliga o computador e vai embora. Fique feliz por isso. Passe o dia todo, se possível. Passe o dia todo, se possível. Presta atenção no que eu tô falando, porra. Para de conversa paralela. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Presta atenção no que eu tô falando aqui agora, que isso aqui é extremamente importante. Deixa a conversa paralela no chat. Só dessa vez, só nesse momento, por favor, presta atenção no que eu tô falando, que isso aqui é extremamente importante. Se alegre, fique feliz, vibre. Quando você tomar um stop dentro do plano e reforce isso, passe o dia todo. Ah, velho, foi dentro do plano, foi dentro do plano, foi dentro do plano. E fique feliz, dê risada, sorria sozinho. Faça isso que eu estou te dizendo. Olha o que eu tô falando pra vocês hoje. E aplique o que eu tô falando pra vocês hoje. Tomou stop, um trade só, esperou o checklist inteiro. Esperou o checklist inteiro, bateu o checklist inteiro, mas entrou e tomou stop. Reforce isso o dia todo, velho. Foi dentro do plano, foi dentro do plano. Que massa, foi um trade só, foi um trade só, foi um trade só dentro do plano. Passe o dia todo. Agora sim, esse é o dia um. Pronto, beleza, você venceu o dia um. Nos Alcoólicos Anônimos, eles falam que você precisa de 90 dias desse para você mudar um caminho neural que foi feito pelo seu cérebro. Ou seja, é uma luta? É uma luta. Mas se você vê como luta, você vai desistir. Veja como um processo. Bote na sua cabeça assim, ó, é um processo que eu tenho que fazer de readaptação da minha mente. Para a minha mente entender o que eu preciso fazer para dar certo nisso. 90 dias só hoje. Hoje é mais um dia. 90 dias só hoje. Só hoje. Só hoje. Faça isso todos os dias pensando, é só hoje. É só hoje. É só hoje. Quando você menos esperar, você vai ver uma nova identidade sua dentro do gráfico, que nem você vai se reconhecer e você vai ficar feliz. E aí que vem o reforço positivo. Você vai ser recompensado agora, não pelo resultado que o mercado lhe deu, mas por como você reagiu ao que o mercado lhe deu. Você reagiu ao plano, você vai se identificar com o plano e você vai ficar feliz com o plano, né? O feedback positivo
stop depois de 7 dias parece ficar mais fácil. Depois de 7 dias fica mais fácil, mas são 90 dias, irmão. Claro que 7 dias já melhora bastante, 14 dias vai melhorar muito mais, 21 dias vai ficar muito melhor se você reforçar isso que eu tô te falando. Certo? Então, o feedback positivo entra exatamente nessa parte. Quando você reconhece um comportamento que é correto e você vai sentir satisfação por isso, você está literalmente, olha o que eu tô falando, você está literalmente gravando aquele padrão no seu cérebro. Ou seja, você está gravando um padrão agora diferente de todos aqueles que você já teve um dia. E você vai mudar a sua forma de pensar. Quando você mudar a sua forma de pensar, ninguém mais te abala dentro desse mercado. É impossível você não ter resultados. Olha o que eu estou dizendo para vocês. É impossível não ter resultados. Porque matematicamente, vamos lá, eu vou falar da matemática aqui, vou expor a matemática mais uma vez. Eu só preciso de 40% de assertividade, ou seja, de 10 trades que eu tenho que perder 4, 6 e ganhar somente 4. Ó, eu só tenho que ganhar somente 4 com a estratégia de 1 para 2, ou seja, deixa eu voltar aqui, de 1 para 2 para ser lucrativo. Se eu tiver 4 trades de 2%, eu vou ter 8. Menos 6, eu vou ter 2% positivo. Não tem condições de você não ter lucro. O que mata os seus lucros é a vontade da recompensa daquele dia em específico que você quer liberar dopamina. Se você não conseguir controlar seus impulsos e não pensar em stop dentro do plano, você não vai conseguir. Eu vou comprar um caderno e marcar página 90, eu vou colocar seguir meu plano, seguir 100%. Boa, irmão. Pega um calendário, compra um calendário, pô. Compra um calendário, pode ser um calendário, você imprime um calendário, tá ligado? Bota ele na porta do seu guarda-roupa, na parede, um lugar onde você veja todos os dias. E todos os dias, quando você sair do gráfico, você vai lá marcar um Vzinho, um V de conseguir. Ainda que no dia que você não consiga, tente ser pelo menos 80% positivo. No mês ali tem 30 dias, certo? 22 trading days, né? Dia de trading. Por mais que você não consiga 10, 15, mas você vai conseguir, não tem como. Porque você vai estar consciente disso. Você vai estar entrando no mercado já pensando no vezinho lá que você vai ter que colocar no mês. Isso já é, querendo ou não, um gatilho para você fazer o certo, pô. Isso é um gatilho para você fazer o que é certo. Você vai pensar no calendário antes de você operar e você vai pensar assim, ó, eu tenho que colocar um V naquela porra. Eu tenho que colocar um V naquela porra. Você vai lembrar disso. Quando você lembra disso, muda todo o funcionamento do seu cérebro. Muda toda a perspectiva, né, que você tem. Tudo vai ficar diferente. Vá por mim, porque eu passei por esse processo. Eu digo para você que é desse jeito que eu estou falando, certo? Então, o cérebro ele vai aprender mais rápido com essa repetição e emoção. Então, se alegre quando você tomar stop dentro do plano. Se alegre mesmo assim. Porque isso mudaria tudo, velho. Porque sem feedback consciente, presta atenção aqui agora, nesse Vzinho que você vai colocar, Andrew, lá no seu, sei lá onde você vai colocar. Mas presta atenção no que ele vai despertar em você, certo? Com feedback consciente positivo, você opera, desculpa, sem feedback consciente, você vai operar no automático, você vai repetir o erro sem perceber. Presta atenção, sem feedback consciente, você vai operar no automático, você vai repetir os seus erros sem perceber e sua evolução vai ser lenta ou inexistente, ou seja, não adianta você pagar o anual da mentoria e você não criar um feedback consciente, porque senão você não vai nem evoluir. Por isso que muitos desistem. Por quê? Porque o cara só quer operar no automático, repetir o erro sem perceber e aí vê que não sai do lugar. Por que o cara não sai do lugar? Porque ele tá repetindo um erro e ele não quer melhorar o erro dele. O cara que vai em busca, pô, qual é o meu erro? É o daily report card. É o que a gente faz pra evoluir. Eu falei até com o Paiaca essa semana. Velho, se você tem um erro que você tá vendo que esse erro aí tem se repetido várias vezes, igual o Márcio. O Márcio chegou pra mim, pô, Filipão, tá acontecendo isso e tal, não sei o que. Eu sempre conduzo o trade e saio na condução. Essa semana poderia ter pego não sei quanto e sair na condução. Tira a condução. Tira a condução. Treina agora seu cérebro para fazer um outro sistema sem condução. E vamos ver como é que vai ser semana que vem. Entendeu? E aí vem agora com o feedback correto. A gente falou do sem feedback consciente. E agora a gente vai falar do feedback correto. Quando você tiver um feedback correto, que é o quê? A emoção positiva seguindo o plano, você vai identificar o que funciona. Ou seja, olha,
Eu fiquei feliz por isso aqui a longo prazo deu certo. Velho, se vocês verem minha linha de curva, vou ver se eu tenho aqui. Eu salvei porque eu gosto de linhas de curva consistentes a longo prazo. Eu gosto de olhar pra isso e falar, cara, fui eu que fiz. E vocês deveriam fazer isso. Eu tenho um álbum aqui, ó. Olha pra aqui, velho. Olha pra isso aqui, pô. 3 meses de trade aqui, cara. Olha isso, pô. Eu vou deixar no chat aí pra vocês, ó. 3 meses de trading, cara. Imagine, velho. Isso aqui, se um ser humano é capaz de fazer isso aqui, porque você não é capaz, pô. E tem linha melhor do que essa, tá? Tem linha melhor do que essa. Tem linha muito melhor do que essa. Então, quando você mostra pra você que você é capaz, que foi você que fez isso, velho, você tá trazendo um feedback extremamente positivo. E olha que eu tenho stop, pô. Só você olhar aqui, ó, stop, stop, né? Take, 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 stop, take, take. Tipo, vai ter stop. Inclusive, essa linha aqui tá perfeita porque eu consegui muitos takes, né? Massa, legal. Mas vai ter os dias de stop seguidos também, 2, 3, 4, sei lá quantos. Mas eu preciso seguir o plano, entendeu? Deixa eu ler só o que a galera começou a falar ali. Guilherme falou: tava indo muito bem, mas após dar um vacilo de atenção e perder a conta, fiquei abalado. Hoje percebo isso porque meu desempenho caiu e apesar de não estar pensando que sou um merda por ter perdido, eu sei que meu desempenho caiu e essa semana eu tô chateado quanto a isso. É justamente isso que não pode acontecer, Guilherme. Você não pode ficar chateado. Você não pode ficar. Não, velho, não tem tempo para lamentação. Não tem tempo para lamentação. Você só tem tempo para você focar no que é necessário. O que é necessário? A evolução. Então pense na evolução, é processo. Pense que é um processo. Pô, não, isso aqui é um processo, isso aqui é um processo, isso aqui é um processo. Pense positivo. Aí o Guilherme fala, mas é coisa da vida, meu vacilo foi de quantidade de lote que não percebi, mas o trade foi dentro do plano. Pois é, então vote para isso, tá? Vote para isso. Eu tenho minhas métricas também. O meu foi um dia de ruim de stop maiores para sair do plano, mas se tivesse seguido tudo 100% estava, se tivesse seguido estava vivo. Aprovei muitas contas no ao vivo, às vezes quebra no primeiro dia, que loucura. Fiz isso semana retrasada, pois é, eu também. Passei 7 dias e perdi no primeiro dia o Founded. Essa semana eu operei mal, mas sei o que exatamente errei. O dia que eu operei certo salvou meus erros. Parabéns. Isso aqui já Márcio, um reforço positivo. E deixa eu falar outra parada pra você. De janeiro pra cá, provei 6 contas, não saquei nenhuma e perdi todas. Isso vai mudar, Ravel. E o que eu quero falar é o seguinte: presta atenção no que o Márcio acabou de falar. É essa mentalidade que eu quero que vocês desenvolvam. Olha o que ele fala. Essa semana eu operei mal. Ele sabe, primeiro, estado de consciência. Operei mal, mas sei exatamente onde errei e o que errei. O dia que eu operei certo salvou meus erros. Acabou. Pra que feedback mais positivo do que esse? Ele tá ensinando pra mente dele o seguinte: porra, velho, por mais que eu opere mal, por mais que eu erre um dia de take, ele vai superar todos os outros negativos. Sacou? Você tem que pensar nisso. Pense no seguinte. Eu vou até trazer o microfone para mais perto da minha boca aqui para falar isso aqui de uma maneira baixa, porque minha mulher ainda tá dormindo, mas de uma maneira que vocês entendam o que eu quero falar. Feche os olhos agora vocês, por favor. Feche os olhos agora vocês, todos. Para de escrever, quem estiver escrevendo, só feche os olhos e entenda o que eu vou falar para vocês aqui agora. Se simplesmente você adquirir a mentalidade de que você tem que focar no que você quer e não no que você não quer, os feedbacks vão ser positivos. Eu digo isso porque todas as vezes que eu ficava com medo de tomar stop, eu tomava stop. Todas as vezes que eu ficava com medo de errar, eu errava. Então foque no que você quer ao invés do que você não quer. Foque no vou executar o plano, foque no não vou ficar no gerenciamento. Não vou sair do gerenciamento, porque não vou sair do gerenciamento, você já tá saindo. Vou ficar no plano, vou gerenciar bem, vou ter resultados, vou aceitar stop. Foque no que você quer e não no que você não quer. Beleza? Tudo isso vai trazer um feedback positivo para vocês, dentro de vocês. Essa mentalidade que o Márcio adquiriu é essa mentalidade que é a correta. O dia que eu operei certo salvou os meus erros. Ou seja, ele pensou o seguinte, ó. Cara, agora eu vi que mesmo operando mal, mesmo operando ruim, um dia mal, um dia bom, superou todos os meus erros. Imagine se eu fizer tudo certo. Pronto. Seu cérebro vai pensar o quê? Cara, continue nesse caminho aí então, porque a longo prazo isso aí vai dar bom. Continue nesse caminho aí, porque a longo prazo isso aí vai ser muito bom para você.
certo? Então, quando você entra nesse feedback positivo correto, né, você vai reforçar isso emocionalmente. Então, com o feedback correto, você vai identificar o que funciona, você vai reforçar isso emocionalmente e você vai acelerar o aprendizado, certo? É como sair do modo tentativa e erro e entrar no modo treinamento direcionado. Aí, ó, o Gabriel falando, também operei mal essa semana, mas segui o gerenciamento todos os dias e por isso saí um pouco positivo. Olá. O Andrew aí falando, ó, se eu conseguisse respeitar meu stop, já estava vivendo de mercado. Pois é. E aí, você não sabe a vontade que me deu aqui agora, de xingar você inteiro. Xingar você inteiro deu vontade aqui agora, não vou mentir a você. Deu vontade de xingar até sua última geração, irmão. Agora, acredite. Não, não vou xingar porque tem pessoas aqui que eu acho que são evangélicas e eu não quero mais transformar isso aqui num ambiente pesado, aquele ambiente que, por mais que seja uma brincadeira, uma descontração, mas eu acho que o nome pesa, né? O xingamento pesa, eu acho que é chulo, é baixo, não devemos, né? Mas dá vontade de xingar você até a última geração. Porque assim, você sabe, pô. Se você sabe, se você entende, pô, se eu conseguisse respeitar apenas meu stop, eu já estava vivendo de mercado. Por que você não faz um trabalho voltado 100% a só aceitar o stop? 100% para aceitar o stop. Eu vou aceitar o stop. Pronto. Meu dever de hoje não é operar dentro do plano, não é para. Foda-se. Eu só quero operar, eu só quero respeitar o stop. Pronto. Meu trabalho número um agora, todos os dias. Eu vou passar 100 dias da minha vida. Velho, vocês pagaram o anual. A maioria da galera que tá no anual. Por que o anual é mais barato? Porque no anual dá para você trabalhar a longo prazo e mudar todas as suas travas a longo prazo, pô. Eu deixo o anual mais barato justamente por isso, pô. Aí, ó, o Márcio falou: se tu não é capaz de gerir isso, usa as ferramentas disponíveis, ou seja, bota a trava, exatamente, bota a trava. Quando você menos perceber, você está condicionado a respeito. Minha conta da Lucid, galera, eu ainda não coloquei a trava, porque eu ainda não procurei saber como é que coloca a trava lá no Tradovate, pô. Mas eu não utilizei trava dia nenhum. Eu não precisei utilizar a trava e não usei trava e passei 100% de assertividade e não fiz nenhuma cagada nessa conta. Entendeu? Foda é botar trava e vício e o vício fazer tirar. Pois é, irmão. Se você não controlar isso aí você vai ter que ir no psicólogo, certo? Começar uma terapia para entender o porquê você não consegue seguir um plano e fazer com que isso. Você vai ter que entender porque você não consegue seguir aquilo ali, certo? Você vai ter que ir pro psicólogo, entender por que você não consegue seguir aquilo ali. Porque talvez você esteja. E esse é o mal da droga. Quem usa droga aqui ainda, meu amigo, você tá. Quem usa droga, quem fuma cigarro, quem faz qualquer tipo de coisa que é dopaminérgica fora do mercado, você tá a um passo do fracasso no trade. A realidade é essa. É raro você conhecer um trader que fuma maconha, cheira cocaína e é bem sucedido. Ele pode ser bem sucedido na sorte. Pode ser aquele cara que dá win nas contas, consegue um valor maior e ele sabe matematicamente que quanto mais take ele der longo e menos e mais stop curto ele consegue, sabe? Então é isso. E aí a gente vai finalizar assim com uma parte bastante didática, né? Como isso aumenta a sua capacidade, né? A gente já falou de como o feedback correto que faz você identificar o que funciona, melhora isso na sua mente. Se você reforçar isso emocionalmente, ou seja, ficar feliz por isso, né? Você vai acelerar seu aprendizado e você vai sair do modo tentativa e erro e entrar no modo de treinamento direcionado. E aí eu quero entender, né? Como isso aumenta a sua capacidade. Aqui está o ponto mais importante. Quando você começa a reforçar o comportamento certo, você vai. Acontece uma sequência, certo? Presta atenção. Quando você começar a reforçar o comportamento correto, você vai gerar uma sequência, que a sequência é a seguinte. Primeiro você vai ganhar uma clareza, certo? Que é o que Márcio e alguns alunos aqui, inclusive o VG, já entenderam. Você vai criar uma clareza. Velho, aceitação já é o primeiro passo para a mudança. Você aceitar que existe um problema é o primeiro passo da mudança. Então, quando você criar clareza que aquele problema existe, você vai reduzir sua dúvida. Por quê? Porque a clareza reduz a dúvida, pô. Você já tá claro ali o que você precisa. Pronto, você já não tem dúvida do que é, você sabe o que é. Pronto, menos dúvida igual a menos emoção descontrolada. Então, pronto, eu não tenho dúvida, minha emoção já tá controlada, né? Porque quanto menos dúvida você tiver, menos emoção descontrolada. E se você tiver menos emoção descontrolada, igual, melhor execução, beleza?
Então, menos dúvida igual a menos emoção descontrolada e menos emoção igual a melhor execução. E o resultado disso é que sua performance sobe sem você precisar forçar. Mas a mudança mental que muda o jogo é que você não evolui quando ganha dinheiro. Presta atenção no que eu vou falar agora. Dinheiro é consequência de uma execução correta. O dinheiro dentro desse mercado, que a gente acha que precisa estar bem todos os dias, é consequência de uma execução certa, uma execução bem elaborada. Por isso que a gente chama de plano de trading. O cara não tem um plano. Porra, se você, velho, se você tem um risco de US$ 100 por dia e você sabe que apenas 40% de assertividade já te deixa lucrativo, você vai lá e abre o stop para perder 2 vezes mais no dia. Você tá atrasando. Você tá se atrasando. Porra, se meu plano é 100 por dia e eu vou lá e boto meu stop para mais 100, depois mais 100, aí perco 300 no dia, pronto. Eu perdi 3 dias de trade ali já. Eu já tomei stop 3 dias seguidos. Procure, velho. Procure fazer isso aqui, ó. Você vê que eu não aumento o lote, ó. Eu não aumento o lote, ó. 100 de stop, 100 de stop. Um take de 1 para 2. Aí já subo aqui. Aqui foi 1 para 2,5, mais ou menos, sei lá. Aqui foi 1 para 2 e 2,5 mais ou menos. Aqui foi 1 para 3. Aqui menos 1. Aqui 1 para 2. Aqui outro 1 para 2,5. Porra, eu consigo o tempo todo tá crescendo, velho. Eu consigo o tempo todo tá crescendo o meu capital. Eu não vou nem botar o da Lucid aqui para vocês não ficarem tiltados. Que eu vou botar. Vocês merecem que eu bote. O da Lucid aí, velho. 100%, velho. Você vê que não teve stop hora nenhuma. Foi sair do 0 pro 3.000. Entendeu? Então, olha lá. Ó, pare pra pensar o seguinte, olha lá, ó. Ó, pegue a foto do Anderson, que o Anderson acabou de botar no chat. Vamos colocar aqui, ó. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5 dias, certo? De 5 dias de stop e 3 dias de take, beleza? Vamos botar que ele seguiu o plano, certo? São quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, né? Então o Anderson, ele operou 8 dias de trading, certo? Perdeu. Não, mas a gente vai. Presta atenção aqui agora. Presta atenção que eu vou usar seu exemplo. Só preste atenção. Não fale mais nada, só preste atenção. Você perdeu 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ou seja, perdeu 5 de 8 dias e ganhou 3, né? Tá 3 positivo. Vamos supor que todos esses dias aqui ele opere com 1%, certo? 1% de stop, 1% de take, beleza? Vamos lá. Se você perdeu 5, você tá menos 5%, com 1%, certo? Então, perdeu 5, massa. Isso aqui tá comprovado, é sua foto ali que tá dizendo, beleza. Vamos botar na cabeça da gente que se a gente seguir o plano 100%, o que é que vai acontecer? Você teve 8 dias de trading, você perdeu muito mais, mas você perdeu 5% porque você manteve aqui 1% somente nessas operações que você perdeu. Então você perdeu 5%. Mas todas as vezes que você ganha 1 para 2. Eu não vou nem botar 1 para 3, vou botar 1 para 2. Você ganhou 6%. Então, nesse mês, você fez 1% de capital, que você ainda assim está acima de qualquer fundo imobiliário que existe hoje no Brasil. E aí, velho? Qual a dificuldade para vocês entenderem? 1% de cap, 1% só. Ah, Felipe, só conseguiu 1% esse mês. 1%, você ainda vai estar acima de qualquer fundo imobiliário brasileiro. Nenhum fundo imobiliário brasileiro hoje que eu conheça paga mais do que 1%. E você quer fazer 3, 4, 5, você não vai nunca, você vai conseguir fazer 20, porque pode conseguir se você for alavancado, mas não acompanha, pô. A consistência ela não acompanha. A consistência é daquelas pessoas que têm risco calculado e segue aquele risco calculado todos os dias. Velho, 3, 4%. Não, pois é, o Warren Buffett faz 20% ao ano e você querendo fazer 20% no mês, pô. Que loucura é essa, bicho? Você nunca vai conseguir ser um trader profissional enquanto você não colocar isso na sua cabeça. Você não precisa escalar. Pô, claro, vou botar o exemplo do Tom Hogarth. Tom Hogarth, ele consegue fazer mais do que 20% no mês. Mas pergunte quantos por cento ele perde também para chegar nesses 20% ao mês. Ele perde muito, pô. Quando você vai ver, ele não ganhou somente 20%, tá ligado? Ele ganhou ali 5%, porque ele perdeu muito também. Ele é muito alavancado. Ele mesmo fala que tem contas que ele perde assim 2 dias, porque ele deposita, pelo que eu entendi, né?
dele. O que é que ele faz? Ele deposita um dinheiro ali na corretora, vamos botar que ele deposita 2.000. E aí ele opera com 30% do capital. Velho, eu já vou encerrar. Mas tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então vamos voltar aqui pra gente finalizar aqui rapidinho, pra não atrapalhar vocês. 10h30 já. Boa semana aí, valeu, velho. Deus abençoe você. Então, vamos agora passar, né, o final aqui para a gente entender. O impacto real no desenvolvimento baseado no que Albert Bandura mostrou sobre crença, certo? Agora vem uma outra parte científica. Albert Bandura, ele entendeu que quando o trader começa a perceber o que está certo e reconhece isso, ele começa a acreditar mais em si. Presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui é psicologia pura. Todas as vezes que o trader percebe que está executando o certo e ele reconhece isso, ele começa a acreditar mais nele mesmo. E isso gera mais consistência, mais controle emocional e mais confiança real, certo? Traduzindo em uma imagem simples, existem dois traders, que é o trader A, que é o normal, e o trader B, que é o trader treinado. Eu vou colocar aqui para vocês poderem visualizar isso aqui. Trader A, que é um trader normal, e ele vai ter esses traços característicos: comemora dinheiro, certo? Ignora processo, evolução lenta, emocional instável, certo? Esse é o trader A, é o trader normal. Mas a gente quer ser o trader B, que é o trader treinado, que é o B. Como é que ele age, Felipe? Porra. Pera aí, galera. Como é que o trader reage, certo? Ele reage dessa forma. Ele reforça a execução correta, certo? Ignora resultado do curto prazo. Evolução consequentemente rápida. Mente estável. Ou seja, eu sou esse tipo de trader aqui hoje. Depois de 5 anos de trading, eu consegui ser o trader treinado, porque eu reforço a execução correta, eu ignoro meu resultado a curto prazo, eu evoluo rápido e eu continuo com minha mente estável. Eu não deixo com que meu trading de um dia, eu não deixo com que minha manhã abale meu dia inteiro. Por quê? Eu não saio mais do plano. E o mercado confunde, certo? O mercado ele vai confundir demais, ele vai te confundir demais, mas o seu cérebro ele precisa dessa clareza mental, certo? O que você quer o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é que feedback positivo não é só sobre sentir bem, é sobre ensinar o seu cérebro o que repetir para que você se sinta bem posteriormente. Então, quando isso é feito de maneira correta, você para de sabotar o seu próprio aprendizado, você vai começar a evoluir com intenção, ou seja, você vai ser intencional na sua evolução, porque isso é uma das coisas que a galera do SMB Capital fala muito, que a gente precisa evoluir intencionalmente. E você vai encurtar anos de tentativa e erro e vai conseguir seus resultados mais rápido, porque você já sabe intencionalmente onde você tem que trabalhar, beleza? Vocês entenderam tudo isso, velho? Eu vou deixar upado essa aula aí fixado como base da mentoria. A pessoa tem que entrar na mentoria vendo essa aula, porque isso aqui é a base do que qualquer pessoa precisa para ser lucrativa nesse mercado. Eu vou parar até de gravar.